bem-vindo para mais um estudo no livro de Tito. Até aqui temos aprendido bastante nessa carta de como ser liderança na igreja e de como dar bom testemunho do Evangelho no nosso dia a dia também. Hoje vamos partir para mais um trecho do capítulo 2, mas antes de irmos para a mensagem, quero convidar você, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve. É só clicar no botão vermelho aqui embaixo. Se você gostar do vídeo, curte ele, compartilha nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ver da palavra de Deus e também o canal ganhe relevância. Também, se você quer comentar, quer participar conosco, é muito importante a sua participação. É só você comentar aqui embaixo e dizer o que você achou do vídeo, da mensagem. É muito importante também a sua opinião. E se você não ativou o sininho de notificação aqui embaixo também do vídeo, clica ali para que toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui no canal, mais rápido você possa ver, que o YouTube vai te avisar. O texto de hoje ele está em Tito capítulo 2, versículos 6 a 8, que diz o seguinte: Quanto aos moços, de igual modo exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Bom, depois de orientar a Tito a permanecer nessa doutrina e animá-lo a exortar os homens idosos e as mulheres idosas, agora Paulo pede que Tito exorte aos jovens. É o que está escrito no versículo 6. Quanto aos moços, de igual modo exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. A frase de igual modo é uma referência ao que vem antes do versículo 6, ao que Paulo já havia escrito antes. Nos versículos anteriores, Paulo orienta Tito a permanecer nessa doutrina e encoraja os homens idosos e as mulheres idosas a agirem em obediência ao Evangelho de Cristo, por gratidão ao amor que Jesus revelou na cruz. Os homens idosos devem ser temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Já as mulheres devem ser sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, mestras do bem, sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, e tudo isso para que a palavra de Deus não fosse difamada. Sobre esses textos, você encontra um vídeo aqui no canal, vídeos anteriores que já foram gravados por mim. Aqui a gente agora chega no primeiro ponto, que eu intitulei de um chamado à sensatez. No versículo 6, que foi o versículo que nós lemos, Paulo encoraja os jovens a terem o mesmo espírito de obediência e fidelidade que os demais, que os homens idosos, que as mulheres idosas e que o próprio Tito. A orientação de Paulo é que eles sejam criteriosos, saibam escolher, tomar as decisões corretas. Essa palavra no original grego, que quer dizer sofronel, significa alguém que está de mente sã, que está sóbrio e tem autocontrole. Paulo se limita a dar apenas uma orientação aos jovens. Eles deveriam ser criteriosos, ou também poderíamos dizer sensatos. Em Tito 2, versículo 2, o apóstolo já tinha orientado os homens idosos a serem da mesma maneira. O interessante é que quando a palavra de Deus atinge os jovens,
eles não deixam de ser jovens com toda a sua vitalidade e suas características da idade. Eles continuam tendo sonhos e tendo percepções e opções diferentes das de seus pais, que é a geração anterior. Paulo visa com essa orientação que os jovens aprendam a avaliar todas as situações que enfrentarem a partir da perspectiva do Evangelho de Jesus Cristo. Pois o Evangelho deve ser o parâmetro que os ajudará a optarem pelo caminho correto. Aliás, ele é o parâmetro que nos orienta na nossa vida. A juventude é uma etapa da vida em que os jovens estão a um passo da idade adulta e assim logo assumirão grandes responsabilidades. É quando se procura alguém para construir família, é quando se chega a hora de escolher um curso para a faculdade ou um trabalho para ter o seu sustento próprio. Mas é também quando se define a quem o jovem seguirá pelo resto da sua vida. Se o jovem vai confirmar sua fé em Cristo ou não. Por isso, a orientação de Paulo para serem sensatos e criteriosos. Lembra-se do que diz lá em Eclesiastes 11:9? Lá o autor de Eclesiastes diz o seguinte: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agrada aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Mas o interessante é que se nós lermos na Bíblia, versão Almeida Corrigida e Fiel, esse texto é mais impactante. Lá diz o seguinte: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Deus julgará todas as nossas decisões. Deus pedirá conta de tudo aquilo que nós fizemos nesta vida. Por isso é importante ter sensatez e ser criteriosos e termos uma vida correta de acordo com o Evangelho de Cristo. Por isso a importância da sensatez na hora das escolhas mais importantes da vida, mas principalmente nas escolhas que vão definir o destino eterno dos jovens e de cada um de nós. A forma que decidimos viver neste mundo vai trazer consequências tanto para este mundo como para o mundo vindouro, após a vinda de Cristo. Se vamos passar a eternidade na presença de Deus ou no inferno. O próprio Paulo diz em Romanos 14:2, assim, pois cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não podemos pensar que aquilo que nós fazemos neste mundo não passará impune. Nós daremos contas diante de Deus no dia em que Ele vier através de seu Filho Jesus, no dia que vai haver o julgamento. Por isso é importante viver de acordo com a palavra de Deus e não ter uma vida de pecado. Outra questão importante a salientar é que o jovem muitas vezes se deixa levar pelas emoções. Algo que é bem típico da idade. E às vezes pode levar o jovem a tomar decisões equivocadas que, em vez de trazer alegrias e bênçãos, pode trazer tristezas e frustrações, dependendo do caminho que ele seguir. Para não fazer escolhas erradas e andar no caminho das drogas, prostituição, pornografia,
vício de jogos, entre outras coisas que os afastam de Deus, é necessário ter autocontrole, ou também poderemos dizer ter domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito. Ter também sensatez e ser criterioso nas escolhas, conforme é o significado da palavra sofronel, que Paulo usa nesse texto. O caminho que os afastam de Deus são bem conhecidos, mas mesmo assim muitos caem nas armadilhas do diabo e também em seguir o seu próprio coração, que segundo a Sagrada Escritura é enganoso e desesperadamente corrupto. A questão é, como fazer as escolhas certas e andar nos caminhos do Senhor? Como ser sensato no dia a dia? A palavra de Deus nos mostra o caminho. Para ser sábio nas escolhas e ser sensato, para sempre andar nos caminhos de Deus e ter autocontrole e domínio próprio, é preciso se apegar à palavra de Deus no poder do Espírito Santo e assim manter viva a nossa fé e também ter uma fé ativa. Pois é pela pregação do Evangelho que vem a fé. E o Evangelho também é o poder de Deus para todo aquele que crê. Quem permanece na palavra, quem invoca o Senhor em comunhão com os outros, quem foge das paixões da mocidade e corre atrás da justiça, quem se exercita na devoção, neste o Espírito faz amadurecer o fruto de uma vida disciplinada. O jovem que anda no caminho do Senhor será bem-aventurado e saberá que o que Deus tem para ele é o melhor. Estar lado a lado com o nosso Senhor, buscá-lo diariamente, estar conectado com Deus por meio da sua palavra e ter a certeza de que o Espírito Santo habita em nós, vai nos ajudar bastante na caminhada com Deus. O apóstolo Paulo diz também em Romanos 8,14 que aquele que tem o Espírito Santo também é filho de Deus. E os filhos de Deus amam o seu Pai e não andarão em caminhos tortuosos. Agora indo para o segundo ponto, a vida exemplar de Tito, que é a segunda parte do texto que nós lemos. Os 2 versículos seguintes são dirigidos a Tito. Como ele mesmo deve ser considerado homem jovem, o que é dito a ele também vale para seus parceiros da mesma faixa etária. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. É o que diz os versículos 7 e 8 do capítulo 2, que nós lemos no início. Embora Paulo tenha pregado muito sobre a justificação e salvação pela graça de Deus e não pelas obras, aqui o apóstolo orienta seu cooperador a tornar-te padrão em boas obras. Não porque as obras salvam, mas porque elas dão testemunho de uma fé viva e atuante. Na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 26, lemos que a fé sem obras é morta. Por isso Paulo encoraja Tito a viver de acordo com a sua pregação, pois ele é testemunha viva do Evangelho de Cristo. Muitos pensam que a salvação pela graça nos dispensa da prática de boas obras. O pastor e teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer chamou essa teologia de graça barata, por justamente ir contra a teologia bíblica e por se tratar de uma fé descompromissada com o Evangelho de Cristo. Paulo vai dizer que as boas obras não fazem com que Deus nos aceite, mas também vai dizer
que a justificação recebida pela fé deve resultar em boas obras, como gratidão pela salvação nos dada por Cristo, através de sua morte e ressurreição na cruz. É o que nós lemos no capítulo 2, versículo 7 de Tito, e também em Romanos 1, 5 e Romanos 16, 26. Essa mesma orientação de ser modelo para a igreja, Paulo dá a Timóteo, lá em 1 Timóteo 4,12, onde ele escreve a Timóteo, também seu cooperador: ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. A palavra grega usada por Paulo, tanto em Tito como em Timóteo, para modelo ou padrão, é typos, que significa expressão visível, modelo, padrão, exemplo. Com isso, Paulo recomenda aos seus cooperadores aquilo que marcou sua própria conduta de vida. O apóstolo, por diversas vezes, recomenda seu próprio exemplo, como, por exemplo, em Filipenses 3,17, onde ele diz: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Paulo faz essa recomendação, pois a igreja necessita do bom testemunho de seus membros na sua vivência diária, mas principalmente também da sua liderança, que é o ponto central na carta de Tito. O evangelho não só se vive de discurso, mas todo crente, ao ouvir a pregação do evangelho que chega à fé, é transformado pelo Espírito Santo. A partir desse momento, a mensagem do agir salvador de Deus se encarna e molda a vida da pessoa que crê em Cristo. A conduta do líder ajuda os irmãos em sua caminhada de fé. Quando a vida da pessoa é moldada por Cristo, ela destoa dos padrões deste mundo e por isso suscita o interesse dos que não creem no Evangelho. As pessoas vão perguntar: por que você age dessa forma? Por que você é honesto nas suas decisões? Por que você não sonega imposto? Por que você ajuda o próximo? Por que você demonstra amor pelas pessoas? E assim, em tantas outras situações. A orientação de Paulo em ser bom exemplo e dar bom testemunho tem um objetivo concreto: o de exortar os demais jovens. Como poderemos exortar alguém quando o nosso discurso é um, mas nossas ações são outras? Que credibilidade teremos para ensinar se nossas ações são diferentes da nossa fala? A partir das ações de vida de Tito, alinhado com sua pregação, ele poderá em todos os encontros com jovens e idosos, com homens e mulheres, ensinar corretamente o Evangelho de Cristo. Estará habilitado para isso, pois o Espírito Santo agirá na sua vida conforme a palavra de Deus nos ensina. Contudo, é bom lembrar que Tito, embora regenerado e transformado pelo Espírito Santo, não pode ser comparado a um herói de virtudes com uma auréola de santo. Para ele, vale o mesmo que para todos os seus irmãos, conforme diz lá em Tito 3,3. Também nós éramos nécios, servindo a toda sorte de paixões e prazeres. A mesma natureza velha continua ainda em Tito e sempre se concretizará quando ele não permanecer na obediência e na fé da nova vida, na vida em Cristo. A graça de Deus nos educa, inclusive educava Paulo e Tito, mas ela também nos educa para que reneguemos a descrença e as paixões terrenas e pratiquemos a vida verdadeira. A obediência de Tito também se expressará no ensino íntegro e digno do Evangelho de Cristo. Aquilo que ele ensinar,
também vai refletir o Evangelho e a ação do Espírito Santo na vida de Tito, pois ele é a liderança, e assim deve refletir em toda e qualquer liderança da igreja, mas também nos seus membros. Porque todos nós somos chamados a testemunhar do Evangelho, seja em palavras e ações. Assim, Tito confrontará o pecador com a acolhida amorosa de Deus em Cristo. Chamará ao arrependimento e consolará o contrito com o anúncio da graça. Também é importante salientar que o Evangelho molda o nosso falar e nos chama à fidelidade para com Cristo. Pois, além do ensino íntegro e reverente do Evangelho, a linguagem precisa ser sadia e irrepreensível, conforme a orientação de Paulo. Ela deve ser sem erros e de acordo com a verdade de Cristo. O falar de Tito, bem como o nosso, também a proclamação do Evangelho, bem como na refutação dos falsos mestres, devem ser expressão de sua vivência, ou de nossa vivência, na palavra de Deus. Não devemos tentar impressionar com palavras as pessoas, mas devemos proclamar de forma sóbria e humanamente sadia e compreensível a palavra de Deus e seu ensino, e o resultado não tardará. Lembra daquele texto que diz que toda palavra que sair da minha boca não voltará vazia. Assim também vale para nós. Se nós proclamarmos a palavra de Deus corretamente, ela não vai voltar vazia, mas ela vai cumprir o propósito que Deus tem nessa palavra, para aquela pessoa que ouvir. Essa maneira de conduta e fala do Evangelho em nossas vidas tem um propósito bem claro, estabelecido pelo apóstolo. Qual é esse propósito? Está escrito no final do versículo 8. Para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Ou seja, cumprindo corretamente e vivendo corretamente e anunciando corretamente o Evangelho de Cristo, o adversário, os inimigos de Cristo, que é inimigo da sua igreja, não terão que nos acusar de nada. Esses adversários podem se tratar de pessoas discordantes e críticas dentro e fora da igreja. A respectiva conclusão de Tito 2, versículos 5 e versículos 8 a 10 sempre expressa a mesma coisa. Não devemos dar motivos de blasfêmia e crítica depreciadora que podem depreciar o Evangelho. Não devemos ser motivo de ser pedra de tropeço, mas sermos motivos de sermos usados por Deus para que o Evangelho atinja o seu objetivo. E quando somos regenerados, transformados pelo poder do Espírito Santo e cremos em Cristo, a obra dele continuará. A obra que Deus começou em nós, ele vai terminar até o dia de Cristo Jesus. Onde a fidelidade ao Evangelho for buscada em ensino e vivência, os adversários não poderão falar nada de mal a nosso respeito. Eles acabarão envergonhados naquilo em que empreender, pois fracassarão inevitavelmente. Porém, quando a liderança cristã se considerar dispensada da disciplina própria e da fidelidade ao Evangelho, o diabo e os opositores de Cristo terão o que falar dela. Por isso não podemos esmorecer, não relaxar no estudo, na devoção e na prática da palavra de Deus. Estar sempre ao lado do Senhor, que é o Senhor da igreja, o Senhor Jesus. Ele nos guiará constantemente, para que não demos motivo de tropeço para o próximo
e também que não venhamos a jogar o nome de Cristo na lama. Pois nós somos os representantes de Cristo neste mundo, somos seus embaixadores. E cabe a nós não ser falso profeta, mas ser fiel ao nosso Senhor. Sabemos que hoje há vários falsos profetas no mundo todo, que usam a palavra de Deus para comércio ou para benefício próprio. E o nosso objetivo com a pregação do Evangelho é glorificar a Deus. É esse o verdadeiro objetivo da palavra de Deus. Esse é o verdadeiro objetivo da nossa vida também, glorificar a Deus. Que as pessoas possam ver a ação de Deus em nossas vidas e também querer isso para a vida delas. Para terminar, algumas perguntas para reflexão. Primeira, a nossa vida tem sido uma carta viva do Evangelho de Cristo? As pessoas têm lido Cristo em nós? Como tem sido isso? Você tem notado que as pessoas falam que você é uma pessoa iluminada por Cristo? Pense nisso. É importante a gente ser fiel ao Senhor e dar testemunho e através das nossas palavras e ações glorificar a Cristo e ensinar corretamente a palavra. Segunda pergunta para reflexão. Se você é liderança de uma igreja, teu discurso está de acordo com sua prática? Isso é fundamental, porque muitos têm se afastado da igreja por culpa de pessoas que falam maravilhosamente bem de Cristo, mas as suas vidas não demonstram isso. As obras dessas pessoas descredibilizam toda a fala. Por isso é importante ser fiel tanto na conduta como na pregação. E por último, eu queria terminar com um versículo de Tiago, capítulo 1, versículo 22. E sede cumpridores da palavra de Deus, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Daqui alerta de Tiago, de sermos cumpridores, obedientes e fiéis, e não somente ouvintes. Sejamos praticantes da palavra de Deus, e não somente ouvintes. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça para sermos fiéis, tanto na nossa fala, na nossa pregação, como na nossa conduta. E que os jovens também possam ser orientados corretamente e sigam a palavra de Deus conforme ela nos é pregada na Sagrada Escritura. É bom lembrar que Tito também era jovem, por isso ele deveria ser modelo para os demais jovens. Que nós possamos também ensinar as pessoas mais jovens, se você já tem mais idade, para que eles sigam corretamente a palavra de Deus. E se você é jovem, seja sensato, faça as escolhas corretas e busque a salvação por meio da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo virá sobre a sua vida e ele transformará a sua vida e você será bênção para as demais pessoas. Que Deus assim nos abençoe e até o próximo estudo. Fique na paz de Cristo.